Nas décadas de 50 e 60, alguns acontecimentos marcaram o desenvolvimento das telecomunicações no mundo, mas o Brasil estava mudo com a estagnação do setor. Seu desenvolvimento foi retomado no final da década de 60, após a regulamentação do Código Brasileiro de Telecomunicações em 1962. É a norma institucional que consolidou a regulamentação da área de telecomunicações e radiodifusão no Brasil. Foi promulgado pelo Congresso Nacional no Brasil em 62. Constitui-se da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962. O fator decisivo para a criação do CBT foi a articulação política de 3 segmentos da sociedade diretamente interessados em uma legislação para o setor de telecomunicações: o dos empresários de radiodifusão, o da classe política e dos engenheiros militares que davam o suporte tecnológico necessário para elaborar o projeto do Código Brasileiro de Telecomunicações. Os engenheiros chegaram para o doutor Assis e falaram assim: pronto, está pronta a televisão. A RCA Victor tinha dado aí o equipamento, o Moinho Santista deu dinheiro, a Antártica, e tá aí, ó, pode botar no ar. Aí eles botam no ar, bote no ar. Chegou o engenheiro, Dr. Mário Alderig e Jorge Edo, que eram os 2 engenheiros, chegaram e disseram para o doutor Assis: vai pôr no ar, não tem receptor. Foi aos Estados Unidos, comprou cerca de 200 aparelhos de televisão e foi para o ar essa transmissão. Os anos 60 trouxeram renovações para o veículo, que alteraram profundamente o seu comportamento. As novidades tecnológicas permitiram maior agilidade e maior alcance da informação, iniciando as condições para que a televisão se consolidasse como o mais importante veículo de comunicação. O caminhão conduzindo a primeira carga de volumes, contendo equipamento de TV, da primeira emissora de televisão a ser instalada na capital da República. Finalmente procede-se à retirada dos envoltórios. E não há dúvida quanto à curiosidade que todos demonstram, ansiosos para examinar o novo equipamento. Em 1967, é criado o Ministério das Comunicações, que engloba a Empresa Brasileira de Correios de Telégrafos, a Empresa Brasileira de Telecomunicações, a Embratel, apesar de funcionar desde 1962, e a Companhia Telefônica Brasileira. O Estado investiu na propagação da televisão. Construiu um moderno sistema de micro-ondas com o dinheiro arrecadado pelo Fundo Nacional de Telecomunicações e gerenciado pela recém-criada Embratel. Abriu crédito para a compra de receptores. Forneceu infraestrutura para sua expansão. A Embratel tinha a função de prestar serviços no setor de comunicações nacionais, implantando, mantendo, explorando e expandindo o sistema nacional. Em março de 1969, foi inaugurado o primeiro tronco sul de micro-ondas da Embratel, interligando São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Um ano depois, foi inaugurado o sistema DDD, descagem direta à distância. Em fevereiro de 72, além da inauguração da primeira transmissão de TV com cores no Brasil, também foram criados o sistema Telebrás e os primeiros telefones públicos foram instalados no Rio de Janeiro. Ainda nessa década, foi implantado o Sistema Brasileiro de Telecomunicações via satélite e o sistema de cabos submarinos ligando nosso país à Europa, aos Estados Unidos e também à África. É com você, Stephanie. Entrando em alguns conceitos da radiodifusão, a Constituição Brasileira, no título 8º, capítulo 5, da Comunicação Social de 88, trouxe o conceito da radiodifusão para dentro de um conceito maior de comunicação social. A comunicação social, pelo que se extrai da Constituição hoje, dos artigos 220 a 224, inclui não só a radiodifusão, mas também os jornais e revistas, que estão dentro desse mesmo conceito. As telecomunicações tiveram um processo de modernização na década de 90 com a privatização, que deu origem à Lei nº 9.472, conhecida como Lei Geral das Telecomunicações. A partir da emenda constitucional número 8, tivemos a separação dos serviços de radiodifusão e de telecomunicação.
É muito interessante porque, tecnicamente, radiodifusão continua sendo uma espécie de telecomunicação. Na verdade, foi uma separação jurídica que surgiu com a Emenda Constitucional número 8, para viabilizar o processo de privatização do setor de telecomunicações, e deu origem à Lei de 1995, depois a própria LGT, e, em 1998, tivemos a privatização do sistema Telebrás. A própria LGT manteve no seu artigo 215 da CBT de 62 a competência residual da radiodifusão. Vários artigos que tratavam das telecomunicações hoje são aplicados à radiodifusão, então a competência é residual. Apesar de o nome do código ser mantido como Código Brasileiro de Telecomunicações, o Código Brasileiro é de radiodifusão. Todos os artigos que tratavam de telecomunicações foram revogados e os artigos pertinentes à radiodifusão foram mantidos. E finalmente entramos na era da TV digital, que foi implantada no Brasil em 2006, cuja discussão iniciou em 2003. O Sistema Brasileiro de Televisão Digital, através do Decreto número 4.901 de 2003, era muito mais, naquela época, um sistema de consórcio, um esforço concentrado entre o governo, academia e empresários, para se obter um resultado que foi obtido em 2006, quando então o Sistema Brasileiro de Televisão Digital deixou de ser uma instituição decisória e passou a ser a implantação efetiva de um sistema único brasileiro, que está em implantação. No ano de 2010, ocorreu uma reunião para debater e modificar algumas políticas da tal lei, pois é importante haver uma atualização na legislação. Mas não cabe a nenhuma instância governamental ditar, controlar, monitorar ou fiscalizar a produção jornalística, porque já existem parâmetros bem definidos nos termos da lei. A legislação de 62 passou por constantes adaptações ao longo dos anos. Por isso, nossa regulação não pode ser taxada de obsoleta. Em todo o território nacional, os veículos de comunicação estão sujeitos às regras ditadas pelo Ministério das Comunicações, Anatel, Ministério da Justiça, Ancine e Anvisa. A legislação relacionada ao tema está presente ainda na Constituição Federal, no Código Brasileiro de Telecomunicações, na Lei Geral de Telecomunicações, nos Códigos Civil e Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um projeto de lei, o PL 29, foi encaminhado para o Senado Federal, criando novas diretrizes para as operadoras de TV por assinatura. É um projeto que cresceu muito. E por que isso? Porque ele começou a agregar uma série de situações que envolvem a comunicação audiovisual, em especial no que tange ao serviço pago, que é televisão por assinatura. E foi um grande projeto, é um grande projeto que trouxe algumas discussões importantes na área de convergência, estímulo à produção de conteúdo, propriedade, né, de empresas de conteúdo, incentivo, fomento, distribuição, ou seja, um projeto que trouxe à tona uma série de discussões que são discussões atualíssimas, né, do mundo convergente. E na propaganda, o mercado segue as normas de uma agência não governamental, o CONAR. É claro que a atual legislação pode melhorar, mas foram defendidos ajustes pontuais para adaptá-la, principalmente às novas tecnologias que estão surgindo. A campanha Para Expressar a Liberdade, lançada em 2017, tem como objetivo recolher quase 1,5 milhão de assinaturas de cidadãos brasileiros, mobilizando o Brasil para substituir o CBT por uma lei que promova a pluralidade da imprensa e a democratização das telecomunicações no Brasil. Para tal, lançou em 1º de maio de 2013 o projeto de lei de iniciativa popular para a democratização das comunicações no Brasil. O projeto trata da regulamentação das comunicações eletrônicas no país, rádio e televisão, setor regido pelo CBT, e da regulamentação dos artigos da comunicação da Constituição Brasileira, como os que tratam da defesa de conteúdo nacional, diversidade regional e da produção independente. As reformas no setor de telecomunicações implementadas recentemente no Brasil podem ser compreendidas como um conjunto de ações sintonizadas. Apesar da expectativa generalizada de que o futuro será caracterizado pela concorrência pura, existe uma grande quantidade de aspectos que dificilmente serão conduzidos a bom termo pelo mercado, como a universalização de serviços, interconectividade, poder de mercado e abusos contra o consumidor.